Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Vamos lembrar que todos nós somos trabalhadores de Jesus numa reunião como essa. Sempre nós temos alguma coisa para doar. Então, durante os passes, durante a comunicação à mesa, vamos fazer a nossa oração, vamos buscar aquilo que nós viemos procurar na noite de hoje. Muitos espíritos que nos acompanham são trazidos à reunião, são encaminhados, orientados, mas depende muito de nós. Então, muito obrigado pela presença, estamos juntos, nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Dando sequência nas manifestações espíritas, nós vamos para a segunda parte hoje, no capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. Hoje nós seremos mais específicos e nós vamos falar desse tal de mesas girantes. É um assunto um tanto quanto que engraçado e importante, diferente do que nós já vimos no espiritismo até hoje. Então vamos lá. Chamam-se manifestações físicas as que traduzem por efeitos sensíveis, como o ruído, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independente da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Então nós vamos tratar aqui inicialmente apenas das últimas, que são as provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o mais empregado. O nome de mesas girante prevaleceu. Antigamente eles falavam também, mesa dançante, mesa andante, mas esse mesa girante foi o que prevaleceu. E aí as mesas girantes foram o ponto de partida da doutrina espírita. Olha que maravilha, né? Aqui nós podemos ver, nós estamos vendo as figuras aqui que nós pegamos, né? Aí eu tenho uma experiência dessa quando eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro ainda. Nós morávamos em Barretos e tinha um senhor que trabalhava. A gente trabalhava na lavoura lá, meu pai, e tinha um senhor que trabalhava para o meu pai. E ele falou que um dia ele ia fazer para nós um espetáculo. A sala da nossa casa era uma sala muito grande e tinha uma mesa lá, uma mesa de embuia. Então vocês podem ver que uma mesa de embuia ela é pesada. O meu pai, nós fomos criados até 14 anos e eu não acreditava em nada. Nenhum dos meus irmãos. Que nós fomos criados, meu pai acreditava só na ciência, até ele desencarnar. Mas depois de desencarnado, eu tive uma experiência com meu pai que me emociona muito. Meu pai foi um homem muito bom, então nós estamos vendo que religião é rótulo, o que manda é o que está no coração. Ele foi um homem muito correto, muito caridoso, muito sensato no procedimento dele. Quando ele desencarnou, dentro de pouco tempo, ele apareceu para mim no meu quarto. E eu sempre comentava com ele em relação à doutrina espírita. E no começo ele até falou para mim, não vá atrás disso, que quem vai atrás disso fica louco, fica fanático. Isso não funciona, morreu, acabou. Ele me abraçou e falou para mim o seguinte, eu senti o coração dele, gente. É o assunto que nós vamos comentar durante esse livro. Ele falou, meu filho, tudo que você falou para mim é verdade. Então olha para vocês verem. Nesse espetáculo que foi feito, porque de primeiro, o João vai comentar também, eles faziam como espetáculo. Esse senhor colocou a mesa, essa mesa, ela era uma mesa que ela não ficava no centro da sala. Mas colocaram no centro da sala, tiraram as cadeiras, as pessoas colocavam as mãos em cima da mesa e ele falava, levanta a mesa levantava. Quando a mesa levantava, tiravam-se as mãos. E hoje à tarde nós comentamos, quando tirava as mãos, a mesa levantava e logo ela abaixava de novo, ele pedia para que colocasse as mãos de novo. Por que isso? Para carregar novamente de energia. Porque muitas pessoas acham e achavam, e até hoje ainda acham, que às vezes o espírito ele estava dentro da mesa, mas não. O que envolve é o pensamento. Olha para vocês verem. Acho que todos aqui assistiram o filme Ghost. Vocês viram dentro do trem aquele espírito que ele movimentava dentro do trem? E aí o rapaz queria fazer o mesmo que ele fazia, mas não conseguiu. O que ele falou para o rapaz? Você tem que querer muito, você tem que tirar de dentro de você. Então é o pensamento. Quando nós queremos, nós mudamos. Não adianta a gente ter vontade se a gente não usa essa vontade. Então tudo vai depender da vontade nossa. Nós podemos mudar qualquer situação na nossa vida, se tivermos vontade. Se não tivermos vontade, não vai acontecer nada. Fica só nas palavras. Então está aqui, ó. Era espetáculo. E vamos seguir, né, João? Você quer comentar aí? Nesse exemplo aqui, ele mostra as pessoas colocando as mãos na mesa. Exatamente. E isso depende muito do médium.
porque cada um depende da sua energia. Sim, E toda vez que se colocavam a mão na mesa, essa energia fluía e a mesa levantava. exatamente. Assim que nós tirávamos a mão, a mesa baixava. Sim. E por quê? Porque os espíritos não conseguem agir na matéria sem a matéria. Por que que tem médium? Então não era necessário médium. Os espíritos podiam fazer tudo por conta própria, mas existe o médium porque eles precisam da energia do médium. Assim como um problema de obsessão, o espírito encosta no médium, começa a usar a energia do médium e contamina o campo magnético, eletromagnético do médium, principalmente em termos de pensamento, e interfere no sistema nervoso central, por isso do tratamento psiquiátrico, por isso dos barbitúricos, antidepressivo, antiolítico, que a ciência veio descobrindo através do tempo, mas hoje a ciência, os psiquiatras já mandam muita gente para os centros espíritas. Aqui no Chico Xavier nós temos exemplos disso, temos médicos inclusive que participam conosco e que agora estão entendendo que tudo prevalece na parte espiritual. A parte espiritual contaminada contamina a parte material, contamina o físico. E olha que coisa interessante, João. Você pediu para mim falar da experiência. Nessa mesma noite, esse senhor, ele colocou uma faca com a lâmina da faca em cima da mesa, na beirada da mesa, e o cabo para o lado de fora. Ele mandou encher um balde d'água. E o balde de água de antigamente era um balde que ele não era de plástico. Todo mundo sabe, ele era ferragate ou ferro, o alumínio era um balde pesado. Ele pendurou o balde no cabo da faca. E o balde ficou pendurado, só movimentava, a gente pensava que ia cair, mas não caía. Ele cortou um pedaço de fumo, de corda, mais ou menos de um palmo, colocou em cima da mesa e o pedaço de fumo pulava em cima da mesa. Ele pedia que o fumo fosse para um lado, o fumo ia, pedia que fosse para o outro lado, o fumo ia. Ação dos espíritos sobre a matéria. Isso, por que nós estamos falando aqui? Porque esse é um efeito que nós registramos com os nossos 5 sentidos. Mas a semana que vem ou na outra nós vamos falar de uma outra intervenção diferenciada. Lembrando que as mesas girantes desenvolveram muitas pesquisas, muitos estudos através do espiritismo. Então, a mesa girante foi o ápice da espiritualidade. Vamos aprofundar. Ela veio, mostrou uma coisa que era diferente, que os cientistas na época achavam que era tudo loucura, e os estudos provaram que não. Olha que maravilha. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou mais pessoas dotadas de aptidões especiais, que são os médiuns. O médium possante, nós já ouvimos falar muito de carro possante, né? Mas agora tem um médium possante. O médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, salte ou gire com violência. Quando as pessoas cuja mediunidade, isso aqui é muito grave que nós vamos falar agora, olha. Quando as pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espíritos com que frequentemente se apresentam. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem mediunidade, ela fala, eu quero participar de uma mesa girante. Então, toda a energia, quando nós falamos de energia, que a mesa precisa de energia, naquele exato momento, toda a energia daquele que se julga ser um médium, a mesa absorve e a pessoa começa a passar mal. Então vamos completar o que o João falou aqui, que foi muito bem explicado. Aí nós temos uma coisa muito interessante no centro espírita. Às vezes a pessoa, ele chega, ele quer participar do passe, mas ele é médium psicofônico. Às vezes ele é médium psicofônico e quer aplicar o passe. Então, cada um na sua função. Todos nós temos mediunidade, todos, sem exceção. Mas nem todos somos médiums, que é o que o João acabou de falar aqui. Então, muitas vezes, se a pessoa deu o passe 2, 3 vezes, não se sentiu bem, a função dela dentro do centro espírita não é essa, é outra. Mas, às vezes, a pessoa pode sentar à mesa também, ficar um bom tempo à mesa e não receber nada. E ter a mediunidade psicofônica. Por quê? A responsabilidade gera insegurança. Por isso que não tem supermédium. Eu me preocupo muito quando a pessoa chega no centro e ela não tem mediunidade nenhuma e depois de um mês ela já é uma super médium. Eu estou falando ela, mas é englobando tudo. É que vocês estão vendo que só tem mulher na mesa, né? Mas não é nada contra vocês. É porque a mulher é mais sensível e a mulher realmente, a energia dela é diferente do homem. Ela se dedica mais. Então acontece isso daí, que foi o que o João comentou. E essa reação da mesa girante, ela pode ser feita no mesmo minuto, isso pode tardar meia hora ou até mesmo 1 hora, mas em determinado momento isso vai acontecer. Isso depende do quê? Da forma da mesa. A forma da mesa, o material
que é feita, etc., são indiferentes para mesas girantes. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Basta uma pessoa, até mesmo uma criança. Depois nós vamos dar o exemplo das irmãs Fox, 2 crianças que descobriram alguma coisa referente à mesa girante, que foi o ápice também do estudo de mesa girante. Que até mesmo uma criança para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover uma mesinha de centro. Olha que coisa, isso é interessante. E aí nós temos o exemplo das pirâmides do Egito. Estão quebrando a cabeça até hoje, inventam uma série de coisas lá. Mas olha o que acontece. Tem um livro muito interessante, mas muito interessante mesmo. O Grande Amigo de Deus. É um livro científico, não é livro espírita. Lá vai contar a história que naquela época, o apóstolo Paulo, na época deles lá, um pouco antes, tinha um fogo que não se apagava. Esse fogo não se apagava. Então, eram descobertas antigas. Por isso que nós já comentamos aqui de extraterrestre, uma série de coisas. Os espíritas mais ortodoxos, mais conservadores, eles não gostam nem que fala isso dentro do centro espírita. Mas isto é uma realidade. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir disso daí. Então, o que eles fizeram para que se construísse as pirâmides do Egito? Isso, uma explicação pelo ectoplasma. Eles anularam o peso das pedras, porque é impossível construir uma pirâmide daquele jeito, com toneladas em cada composição, em cada pedra da pirâmide, se eles não conseguissem isolar a gravidade. Como? Através do ectoplasma. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver lá psicometria. O André Luiz fica impressionado com os fenômenos que acontecem, que provavelmente nós vamos falar semana que vem. Aí ele pergunta o seguinte: se fosse o médium, o objeto do transporte, poderia acontecer? Poderia. O médium poderia atravessar as paredes com o corpo. Mas a semana que vem eu vou contar 2 experiências que eu tive impressionante em reuniões de materialização que eu tive essa oportunidade de assistir. Só veja como que é maravilhoso a doutrina espírita. Vou contar o caso das irmãs Fox, que eu acho interessante. 2 jovens chamadas... Isso aconteceu nos Estados Unidos, olha. Catherine Fox e Margaret Fox. Elas se mudaram para uma casa nos Estados Unidos, em Nova York, e elas começaram a ouvir as portas rangerem, baterem, os móveis serem arrastados. E isso trouxe aquele espanto na época, porque isso foi em 1847. E aí começou-se a quê? Procurar o que estava acontecendo. Porque até então achava-se que elas eram loucas, que estavam ouvindo, e não. Aí elas procuraram os estudiosos da época e descobriram que naquela casa, um dono que ele chamava-se Charles Rosman, havia sido assassinado num dos cômodos da casa. E ele fazia esses fenômenos acontecerem. E isso serviu-se de início nos estudos relacionados à espiritualidade, 1847. Em 1857, 10 anos depois, o professor Rivail, também o nosso querido Allan Kardec, lançava o Livro dos Espíritos. Olha que maravilha. 10 anos depois. Bem, João. E olha que coisa interessante que aconteceu. Foi um mascate. A família que morava na casa matou ele e enterrou ele no porão. Só que depois, de medo que a polícia descobrisse, eles removeu o corpo dele do porão e cimentou numa parede. Então, eles foram lá e furaram o porão, cavucaram, e tiraram terra, não acharam nada. Acharam que realmente as meninas estavam com um problema. Depois de muitos anos que eles foram demolir, acharam o esqueleto cimentado na parede. Ele falava que ele estava ali no chão. Ele não acompanhou a translação do corpo dele para a parede, porque nem tudo a gente acompanha. Por isso nós precisamos aproveitar a oportunidade enquanto nós estamos aqui, porque do outro lado a gente não sabe o que espera a gente. Tomara que seja coisa boa e tomara que demore, né? Eu agora já estou começando a pensar. Vamos lá, João. Isso traz a produção de alguns efeitos, né? Todos esses acontecimentos. Pequenos estalos na mesa, no estremecimento, rotação inicia e acelera. Pode-se deixar a mesa livre que ela continua a mover-se em várias direções. Ou a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, ou ainda imita o balanço de um navio, um lado para o outro, para frente, para trás, e depois retorna suavemente à sua posição natural. Sendo necessário considerável potência mediúnica, ela se mantém em equilíbrio no espaço,
chegando em certas ocasiões até o forro, podendo passar por baixo. Seria isso possível na época? Agora eu quero dar outra experiência nessa mesma noite, na casa do meu pai, quando eu tinha 8 anos. Meu pai não acreditava, ele subiu em cima da mesa. Meu tio não acreditava, pendurou numa perna da mesa. A mesa ergueu, arrancaram a perna da mesa, porque naquele tempo as mesas eram feitas com prego, não era que nem hoje com parafuso. Essa mesa ficou muitos anos na casa do meu pai como relíquia lá. Minha mãe não deixava desfazer da mesa, foram desfazer dessa mesa lá em Rondônia. Então olha para vocês aí que coisa interessante. Quando a mesa está no alto, depois ela desce como uma folha de papel, ou muitas das vezes, ela cai violentamente e se quebra. Isso prova de maneira evidente que não houve uma ilusão ótica. O que será que a ciência diria numa coisa dessa, hein? Outro fenômeno frequente, conforme a natureza do médium. Os próximos capítulos nós vamos falar muito dos médiuns. Conforme a natureza do médium, a pancada no cerne da madeira ou no seu interior, sem provar qualquer movimento da mesa. Outro efeito são golpes que às vezes são bem fracos e outros muito fortes. Estende-se a outros móveis do aposento, portas, paredes e o fogo. Produzidos na mesa provocam uma vibração que se percebe pelos dedos, que ao se tocar muito distinta se aplicarmos o ouvido contra a mesa. Interessante isso daqui. Isso acontece conosco, nas nossas casas, quando tem um médium de efeitos físicos. E normalmente quase todas as casas têm um médium de efeito físico. São pancadas, são coisas que os espíritos escondem da gente e a gente não consegue encontrar de jeito nenhum. Mas aí é bom a gente procurar com as mãos. E aí depois a gente fala, poxa, mas estava aqui e eu não vi. Mas não é que não viu, estava camuflado. Então existe muitas entidades brincalhonas que aproveitam. Isso acontece muito também, por exemplo, quando chama a gente. Aqui está falando de barulho. Quando o espírito chama, ele chama uma vez só, fulano. Aí ele precisa esperar um pouco, ele precisa captar a energia de novo para tornar a repetir. 1971. Posso citar agora, porque faz muitos anos. Começou a acontecer um fenômeno lá muito impressionante. Eu e o Dr. Nelson Gense, que muitos conheceram aqui americano, na época, a gente frequentava o hospital psiquiátrico, o Ceará. Nós fomos chamados lá porque lá já tinha ido pastor, já tinha ido padre lá, um padre do Dom Bosco, que eu tinha muita amizade com ele, a quem eu devo muito, desencarnou faz 6 anos esse padre. Ele, inclusive, é responsável por eu estar no espiritismo. Na época eu conversei com ele, ele falou, não vai lá porque vocês vão apanhar lá, que a coisa lá é feia. Olha o que acontecia nessa casa lá. Dava nó nas roupas no varal e era difícil de desfazer os nós. Estou falando isso porque isso eu presenciei. Nós fomos lá. Olha só para vocês verem. Tinha um quarto que ninguém conseguia dormir no quarto. Era, na verdade, uma das melhores casas da rua. Essa casa está lá até hoje. Então, quando nós chegamos lá, o Dr. Nelson falou para mim, vamos concentrar na entrada para a gente ver se a gente capta alguma coisa. Nós vimos lá o espírito de uma escrava sentada num banquinho na garagem do carro. Nós entramos, nós fizemos uma reunião. Quando nós começamos a fazer a reunião, pegou fogo na cortina da sala. Eu estou falando para vocês, gente, a pura realidade. Isso daí era 9h30 da manhã de um sábado que nós fomos lá, tá? Sol quente, pegou fogo na cortina. Aí correram, não conseguia apagar o fogo, porque o fogo ele começou embaixo e de repente ele começou em cima. Arrancamos a cortina da janela, jogamos a cortina para o lado de fora. Jogou a cortina para o lado de fora, acabou o fogo, não pegou mais fogo. Conseguimos entrar em contato com essa entidade que estava lá. Ela estava acompanhando a mulher de muito tempo. A mulher tinha sido senhora de engenho, era uma mulher muito severa e ela contou tudo que a mulher fazia. E olha que coisa interessante para a gente entender. A mulher tinha uma dor na cabeça que não passava de jeito nenhum. E a escrava contou para nós que antigamente tinha um aparelho que se colocava na cabeça e ia apertando. Alguém aqui sabia disso ou não? Tá? Ia apertando esse aparelho. E ela falou, não, do mesmo jeito que ela apertou para estrangular o meu cérebro, eu vou estrangular o cérebro dela. Fizemos muitas reuniões com essa entidade. Ela não deixou de acompanhar a família. A família mudou, ela foi junto. Mudaram de Americana, perdemos o contato, não sei o que aconteceu. Só para vocês verem como funciona um problema obsessivo. Talvez, quase que certeza, porque isso está também no livro Nos Domínios da Mediunidade em relação àquela entidade que estava presa ao espelho. Se essa mulher frequentasse uma instituição espírita com frequência, ela talvez desse até passagem, porque no meu ponto de vista, pela pouca mediunidade que eu tenho em termos de vidência, eu vi que ela era médium de incorporação, que ela ia receber espírito. Talvez se ela tivesse dado passagem para essa mulher, para essa entidade. E olha que coisa mais interessante que eu vou contar para vocês.
Ela fez 2 abortos de 2 meninas. Quem eram essas meninas? Olha, a entidade estava lá, que queria vir, e ela não aceitou. Olha para vocês verem o clima do ódio que foi falado ontem aqui na reunião. Como que nós devemos realmente tirar do nosso coração as diferenças, para que a gente possa viver melhor. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare. Cada um faz seu pedido mental. O assunto da semana que vem, nós vamos falar sobre as manifestações inteligentes. É o último capítulo que ele é um pouquinho maçante, porque depois ele passa a ser dinâmico e vai trazer muito conhecimento, muitas explicações e muitas dúvidas que ainda pairam sobre nossas cabeças. Jamil Salomão, muito amigo meu daqui de Americana, vou citar o nome porque é amigo meu, desencarnou, mas a gente tinha uma amizade muito forte, muito sólida. Eles foram no Chico Xavier que eles queriam mudar muita coisa dentro do centro espírita, como por exemplo tirar a água fluida, né? A água magnetizada, queria tirar a água magnetizada. E também mudar o passe, né? Hoje tem muitos nomes, né? É fluidoterapia e uma série de coisas, mas não deixa de ser o passe. Aí o Chico Xavier disse o seguinte: nós devemos ser puro e não puritano. Jamais poderia tirar o passe do centro espírita e a água magnetizada, que a água é remédio, e realmente a água é remédio. Quem tem evidência, a gente vê que realmente, às vezes a pessoa vai levar o copinho na boca, antes dele tomar a água, a gente vê que muda a composição, de acordo com o merecimento dele, ele recebe. Nós temos N exemplo aqui no Chico Xavier e em outras instituições também, tanto é que o nosso corpo ele é composto com mais água do que outros processos químicos, né? Materiais químicos que a gente tem no corpo. Mas agradecer, gente, a tudo. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, vão aguentando que vocês vão pro céu, viu? Tchau.